o canto dos santos, bondade e verdade me seguirão até o fim. Glória ao seu nome, Senhor. Aleluia. Eu queria que vocês soubessem que para mim hoje é como se fosse domingo. E eu estou com essa expectativa aqui, que vai ser grande. Aleluia. Você também está ou não? Eu não me importo quantas pessoas tem, se tem muito ou pouco. Para mim é a mesma coisa. Aleluia. Porque 12 discípulos provocaram o mundo. 12 pessoas chacoalharam o mundo da sua época. Aleluia. Aleluia. Tem uma unção aqui nesse lugar mesmo. Tangível. Sabe o que é tangível? Aquela que a gente sente, palpável. Tem uma unção palpável aqui. Aleluia. Aleluia. Glória ao seu nome, Senhor. Glória, 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 glória. Você trouxe sua Bíblia? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem sabe o que é um avivamento? Quem sabe? Um avivamento é onde as coisas fluem, acontece sem se fazer força. Por exemplo, curas e milagres acontecem a revivia. As pessoas começam a prosperar, as pessoas começam a se levantar até dos mortos, sem fazer força. Não precisa de muita coisa. Isso é avivamento. Onde as pessoas entram na porta da igreja e começam a ser curadas antes de entrar. Isso é avivamento. Onde os aleijados vêm carregados em macas e eles, quando colocados no chão, eles já levantam curados. Isso é avivamento. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu não sei se está entendendo. Sabe aquela unção que vocês sentem no culto? Deixa eu falar isso para vocês. Pessoas, eles estão sem sentir as pernas já faz muitos anos. Muitos anos sem sentir as pernas. É por isso que eles estão em cadeira de rodas. Quando essa mesma unção que você tem recebido nesses cultos, ela começar a vir sobre essas pessoas, eles vão começar a sentir as pernas deles formigando. E quando as pernas começarem a formigar, eles vão querer levantar da cadeira. Você entende? Aí começou o avivamento. Então, o que está acontecendo conosco aqui? O que está acontecendo conosco? Nós estamos dando início a um avivamento. Deixa eu falar isso para vocês, é muito importante. Eu entrei para a Palavra da Fé em 1994, quando eu comecei a ler os livros de Kenneth Hagin e outros livros também de T.L. Osborne e outras pessoas. E nesse período eu ouvi muitas coisas, e eu ouvi profecias diversas. E as profecias, através de Kenneth Hagin e de outros, diziam o seguinte: que nos últimos dias, nos últimos tempos, e está próximo isso, haveria um grande avivamento, que ele seria maior do que qualquer avivamento que houve, que já existiu, até mesmo o avivamento que houve lá em Atos dos Apóstolos. Então, vai acontecer um avivamento. Escuta isso, gente, escuta o que eu vou falar. Um avivamento maior do que aconteceu com Paulo. Maior. Paulo mandava os lenços, Paulo mandava os aventais e as pessoas eram curadas. Pedro, ele colocava as pessoas em fileira e a sombra, era a sombra dele. Era a sombra dele que passava e as pessoas eram curadas. Agora, esse avivamento que está prestes, está às portas, ele é maior do que todos esses juntos. Você precisa entender que é maior do que todos juntos. Houve um tempo, uma mulher chamada Kathryn Kuhlman, lá nos Estados Unidos, ela operava milagres, que as pessoas entravam, ela sabia o nome, ela sabia quem era, o que tinha, e ela simplesmente chamava aquelas pessoas, chamava para frente, elas vinham e elas eram curadas de todo tipo de enfermidade. Olha, escuta, médicos iam nos cultos delas e eles eram curados, e os médicos recomendavam seus pacientes para os cultos de Kathryn Kuhlman, e as pessoas eram curadas. Agora houve um homem chamado William Bremer, um pouquinho antes dela, ele viveu junto com ela também, mas um pouquinho antes dela. Esse homem, eu ouvi profecia do Ed Dufresne. Ed Dufresne foi aquele que veio na conferência de ministro no Verbo da Vida, e ele disse uma coisa. Ele disse que nos últimos dias, acompanhando o que eu estou falando, vai haver esse grande avivamento. E olha,
ninguém, nenhum dom ministerial, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, conseguiram operar na sua totalidade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o seu pastor, ele é pastor, mas ele ainda não conseguiu operar na totalidade da unção de um pastor. Os seus ministros, profetas, mestres, pastores, não conseguiram ainda entrar na totalidade. Aí você pode estar dizendo aí, mas eu conheço, pastor, pessoas, ministros, dons ministeriais, que eles operam grandemente, mas eles ainda não chegaram na totalidade. Houve um homem chamado William Branham, e esse homem foi o que chegou mais perto de operar no dom de profeta, o que chegou mais perto de operar na totalidade do dom de profeta. Esse homem, então ele fazia coisas extraordinárias. E eu vou dizer uma coisa para você: ele não sabia tanto, ele não sabia muito, mas ele operava nos dons. Todos os dons operavam na vida daquele homem. Ele sabia, ele via dentro da dimensão do Espírito. Na verdade, a maioria dos cultos de William Branham, ele estava na casa dele, ele via o culto, e depois ele ia para a igreja, e ele fazia exatamente o que ele tinha visto em casa. Operava extraordinariamente nele, dons de operação de visões, dons de curar, dons de operar milagres. Operava maior do que Catherine Coleman, maior, muito forte operando na vida dele. Agora, preste atenção numa coisa: se o avivamento vai ser maior do que tudo isso que eu estou falando hoje, como será esse avivamento? Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, escuta o que eu vou falar para vocês. Eu disse que faz 20 anos que eu estou ouvindo as profecias dizendo e apontando para esse avivamento. Eu vou viver aproximadamente 50 anos ainda, e eu não vou passar a minha geração sem eu entrar nisso. Eu não vou passar. Deixa eu falar uma coisa para você, escuta isso e grava. E as pessoas que estão me ouvindo isso, elas vão ouvir o que eu estou dizendo hoje. Mesmo que esse grande avivamento ele não chegue enquanto eu estiver vivendo nessa terra, eu vou antecipá-lo para mim, porque eu vou viver esse avivamento. Agora, preste atenção numa coisa: Catherine Coleman, William Branham e outros tantos que operaram grandemente no poder do Espírito, eles entraram profundamente na oração e no jejum. A nossa geração esqueceu um pouco disso. A nossa geração, principalmente e especialmente a palavra da fé, eles esqueceram. E quando eu falo a palavra da fé, eu estou falando de mim e de você. Eles esqueceram o jejum. A comida está cada vez melhor, está cada vez mais gostoso, e nós estamos deixando o jejum de lado, porque afinal de contas temos que viver em equilíbrio. Eu não sei que equilíbrio é esse, aonde nós estamos parando de jejuar. Se nós precisamos de equilíbrio, pastor Alex, nós deveríamos pelo menos equilibrar jejuando. Nós estamos deixando de lado o jejum. Enquanto que nós olhamos para a história, Smith Wigglesworth, que ele ressuscitou dos mortos 23 pessoas, ele jejuava muito e orava muito, e a esposa dele tinha que bater na porta do quarto e dizer: Smith, você não vai almoçar? Ele esquecia de almoçar, ele esquecia de comer, porque ele estava lá dentro e ele queria ficar lá dentro com Deus. É óbvio que esse homem ia ressuscitar tantas pessoas dentre os mortos. Aleluia. É óbvio que ia acontecer isso. Nós olhamos para as pessoas, olha, houve 2 apóstolos nessa nação. Um chamava Manuel de Melo, o Brasil para Cristo, e outro chamava Davi Miranda, a Igreja Deus é Amor. Esses 2 homens nunca se chamaram de apóstolo. Aliás, eles nem sabem. Eles já morreram os 2. Recentemente morreu Davi Miranda. Eles nem sabem que eles eram apóstolos, mas eles eram. E esses 2 homens, eles nem sabiam tanto, mas eles operaram tão extraordinariamente nos dons do Espírito. Eles curaram tantas pessoas. Deus, através da vida deles, fez milagres extraordinários. É tanto que na Deus é Amor, na igreja Deus é Amor, muitas cadeiras de rodas, muitas muletas estão lá. E ele operou no poder do Espírito. E eu vou dizer uma coisa para você: ele não sabia tanto. O Manuel de Melo não sabia tanto. Mas uma coisa eles faziam, independente de saber ou não: eles oravam e eles jejuavam. Nós deveríamos começar a entrar fundo, sabe?
O fast food, a comida, está tomando de nós muitas coisas. É muito bom você começar a jejuar de coisas, mas nada significa tanto quanto jejuar de comida, meu querido e minha querida. Não, sabe, pastor, eu vou jejuar agora no Facebook. Amém, é válido, mas nada significa tanto quanto jejuar de comida. E eu vou dizer para você por quê. Qual que é mais fácil? Quando você começa a jejuar, o que começa a acontecer? Sabe, eu vim para cá hoje com dor de cabeça por causa do jejum. Eita, pastor, como é que você jejua, faz uma coisa espiritual e dá dor de cabeça? É lógico, você não está dando comida para o seu corpo. As toxinas de tanta besteira que a gente come, tanta gordura que a gente come, começa a subir para a nossa cabeça e querer sair do nosso corpo. Você acha que acontece o quê? Mas eu estou pronto para mudar isso no meu corpo, e estou pronto para entrar nesse avivamento. Sabe qual foi o primeiro pecado? É a desobediência, pastor, de Eva. Tá bom, ela desobedeceu por quê? Porque ela foi comer a fruta. Comer. Aquele homem que trocou a primogenitura, ele trocou a primogenitura pelo quê, meus queridos? Ele trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Quer dizer, ele deu um valor tão grande para a primogenitura dele, que ele pediu um prato de lentilha. Seja o prato que for, é melhor a gente começar a colocar um pouco de lado essas coisas, se nós queremos entrar nas coisas espirituais, nas coisas sobrenaturais. Eu disse que eu vou falar do poder e dos benefícios, e eu vou ajudar você hoje à noite. Não seja tolo, seja inteligente. Todos nós, a maioria de nós que não está acostumado a jejuar, tanto quanto o pastor Alex, nós precisamos começar de algum ponto. Pastor, eu não consigo. Então nós precisamos começar a comer frutas, legumes. Nós precisamos entrar. Por quê? O nosso corpo está tão acostumado com todos os dias comer. É lógico que ele vai sentir. Todos nós vai sentir. Mas quantos estão interessados em entrar em alguma coisa sobrenatural? Quantos estão interessados em entrar em coisas sobrenaturais? Deixa eu falar isso para vocês. O nosso corpo está nos dominando. Simplesmente isso. Você precisa de ver a luta, pastor. O nosso corpo está nos dominando. E ele está tentando ditar as regras. Chegou a hora da gente pegar esse camarada e dizer para ele como é que vai funcionar as coisas. Escuta isso. Quando nós começamos realmente, eu estou falando realmente, estou falando com pessoas que têm interesse em entrar nas coisas sobrenaturais. Quando nós começarmos a entrar realmente nisso, pegando o nosso corpo e dizendo para ele quem é que manda. Você vai começar com uma refeição, depois você vai passar para duas. Se não der, você come legumes, você come frutas, você come o que for, menos aquilo que o seu corpo mais quer, sabe? Nós gostamos da pizza. Nós gostamos das massas. Todos nós, queridos. Mas chegou a hora da gente começar a nossa luta conosco mesmo. Eu estou declarando guerra aqui. Eu estou declarando guerra hoje. Guerra, se nós queremos entrar no sobrenatural. Leia comigo Mateus capítulo 17 e vamos aprofundar esse negócio. Mateus capítulo 17. Olha, queridos, nós entrando nisso, nós vamos começar a ter visões. Nós vamos começar a ter o sobrenatural. A carne não vai estar mais no comando. Quem vai estar no comando é o nosso próprio espírito. E nós estando nessa dimensão, onde o espírito nosso mesmo está dominando, Deus pode falar e não vai ter nenhuma carne para atrapalhar. Porque a carne, se você não sabe, ela é um entulho. Um entulho que está sufocando o seu próprio espírito. Eu não estou falando do Espírito Santo, estou falando do seu espírito. Esse entulho, a sua carne, está sufocando o seu próprio espírito. Sendo assim, você não consegue ouvir a Deus. Você não consegue ver dentro da dimensão espiritual. Mas olha comigo esse texto. Versículo 14, a partir do 14, tá? Você está no capítulo 17? E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor,
compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: a geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas essa casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Esse tipo, no caso, esse tipo não se expulsa, não se expele, senão por meio de oração e jejum. Agora preste atenção numa coisa. O que ele está dizendo? Ele começa dizendo que eles não puderam expulsar por causa da pequenez da fé. Mas dá a entender que depois ele diz que não sai senão com oração e jejum. Qual é o motivo real? A falta da fé? Ou orar e jejuar? O motivo real é a falta da fé. O motivo real é a falta da fé, a pequenez da fé. Agora, ele estava tentando lidar com essa pequenez ou essa falta de fé, dizendo: esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Ele não está dizendo que você jejua e o demônio sai. Não é isso que ele está dizendo. Ele está tentando ensinar que tem alguma coisa bloqueando essa fé. Essa fé está sendo parada. Porque ele disse assim: uma pequenina fé é suficiente. Uma pequena fé é suficiente. E depois ele diz que essa casta não se expele senão por meio de oração e jejum. É porque essa fé que você tem, ela está bloqueada, sufocada. Há um entulho sobre ela. Portanto, a sua fé não sobressai. Agora eu quero trazer esses assuntos aqui na prática. O que acontece ali é que os discípulos já oravam pelas pessoas, e ele já curava, expulsava demônios, e as pessoas eram curadas. Já estava acontecendo, gente. Eles já estavam fazendo tudo isso. Agora, eles se surpreenderam quando eles tentaram expulsar este demônio, esse tipo de doença que atuava ali. Agora, os discípulos, eles estavam acostumados a libertar as pessoas. E ali, eles encontraram uma barreira. Foram parados ali. E eles perguntaram a Jesus, em particular: por que nós não conseguimos? É onde Jesus explica isso. Escuta isso, meus queridos. Tem coisa que nós estamos fazendo e operando, e ajudando pessoas. Mas você percebeu que tem pessoas que não estão ficando livres? Você percebeu que tem coisas, situações e causas que nós não estamos conseguindo? Você percebeu que às vezes é uma pessoa que está nas drogas, que a gente está tentando libertar? É uma pessoa que está com uma doença incurável? É uma pessoa que está no mundo das prostituições? Você já pensou que são diversas situações, que estas situações estão mantendo a oposição mais forte contra nós? Vocês percebem? Escuta isso que eu vou falar para vocês, vou dar um exemplo mais prático ainda. Nós estávamos aqui num culto do mover de espírito, no domingo, os últimos 2 domingos, não foi assim? Os últimos 2. No outro domingo, quando eu estava ministrando, houve um poder, tinha uma unção forte. Mas havia 2 pessoas que estavam possessas, ou endemoniadas, melhor dizendo. E aqueles demônios não tinham deixado ainda aquelas pessoas, apesar da unção que estava no local. Eu queria que vocês soubessem que eu tinha vindo para cá jejuando. Agora, havia aquela unção, mas eu posso ver no espírito demônios que já tinham ido embora, já tinham vazado, na nossa linguagem popular, já tinha ido embora mesmo, antes de qualquer coisa, porque eles são inferiores, menores. Mas alguns demônios, eles foram teimosos, porque eles eram do tipo mais forte, ou esta casta. E esses demônios, eles resolveram que eles não iam sair.
Lá atrás, eu lembro que eu disse para eu disse assim: eu vou te dar só uma ordem, uma palavra, e você vai ter que ir embora. E eu não quero papo. E eu disse e ele foi embora. Só que, se eu não estivesse preparado, ele ia manter barreira. Ele ia manter oposição. E aí, funciona a autoridade do crente ou não? Mas essa casta. Jesus foi um homem que jejuou e jejuava. Eu acredito que Jesus não jejuou uma vez 40 dias. Eu acredito que ele jejuava. Ele mantinha uma vida assim. Apesar da Bíblia não falar. Agora, nós sabemos que Jesus jejuou 40 dias e ele teve um confronto direto com Satanás. Agora, o confronto que Jesus teve com Satanás era para uma pessoa ficar louca. A Bíblia dá referência a 3 casos, onde o diabo falou com ele 3 vezes. Mas aquilo ali era uma tentação progressiva, acontecia muito ali no deserto. E era para uma pessoa enlouquecer mesmo. E Jesus vence a Satanás. Agora, se Jesus não estivesse jejuando, como seria? Não, ele é o Filho de Deus, então ele tinha que vencer. Se ele tivesse que vencer, você acha que ele jejuou só para jejuar? Não, vou jejuar aqui para dar um exemplo. Não, ele jejuou porque ele precisava jejuar. Agora, nós estamos pensando que nós vamos lidar com essas coisas fazendo diferente. Não vamos. Nós precisamos fazer o que foi ensinado de Gênesis a Apocalipse na Bíblia sobre isso. Entrar mais profundo. Pessoas, gente, estão precisando mesmo ser libertas. Pessoas estão precisando sair das garras do diabo. E às vezes nós damos uma ordem e esses demônios estão tentando prevalecer. Eles não têm autoridade para isso. Mas nós precisamos entrar mais fundo para a nossa fé operar. A nossa fé entrar em ação, em atividade. E não vai ter casta de demônio que vai segurar, não importa qual seja o problema. Porque uma ordem que nós dermos vai obedecer. Vai obedecer. Se é um irmão seu, um pai, uma mãe que está ali nas drogas, que está ali numa vida, e nós dermos uma ordem, vai obedecer. Vai obedecer. Nós temos que estar decididos, queridos, a entrar nesse nível. Sabe, nós podemos ser uma igreja comum, onde algumas coisas acontecem de vez em quando, e as pessoas vivem de vez em quando. Mas nós podemos ser uma igreja sobrenatural, onde trouxer um caso para nós, vai acontecer, vai resolver. Sabe, nós temos pregado boas palavras sobre graça, favor, e temos aprendido, e temos prosperado, e temos crescido nisso. Mas essa hoje é uma outra parte onde a gente precisa crescer e avançar. Então chegou a hora, gente. Chegou a hora. Chegou a hora da gente mergulhar nisso. E eu quero conduzir uma igreja junto comigo, de jejum, de oração, da fé, do Espírito, da palavra. Não se engane. E não deixe ninguém te enganar também. Precisamos jejuar. Precisamos entrar em mais profundo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou uma pessoa que ora muito em outras línguas. Eu oro muito em línguas. Se eu tivesse combinado a oração em línguas com um jejum, nós estaríamos vivendo em outra época hoje. Nós estaríamos vivendo totalmente diferente hoje. Se eu tivesse combinado, porque eu tenho orado e eu oro muito em línguas. Se eu tivesse feito tanto quanto eu orei em línguas o jejum, hoje já era outra igreja. O que eu estou dizendo para você? Precisamos urgentemente entrar nisso. Urgentemente entrar nisso. Olha, a unção do Espírito está pairando no ar. Quando eu venho para cá, eu jejuo normalmente aos domingos. Mas agora eu estou entrando mais fundo na semana, estou aumentando esse tempo. Mas quando eu venho para cá nos domingos, jejuando e orando, rapidamente a unção me pega aqui. Muito rápido. Você precisa de ver como que acontece isso. A unção vem e me pega. E é real. Eu gosto do real. Quando não tem unção, o pastor Elmo queria que eu orasse com ele para as pessoas. E eu pedi para ele, não, a unção não está sobre mim.
Eu disse no ouvido dele: eu não quero orar porque a unção não está sobre mim, está sobre você. Continua orando. Se a unção não está comigo, meu amigo, eu não quero fazer, porque eu não quero ser hipócrita. Eu não quero ser tolo. Ou tem unção ou não tem. Não tem esse negócio de inventar. Ou eu quero estar debaixo dela. Se eu não estiver debaixo dela, outra pessoa vai fazer o trabalho. Tem que ser assim. Eu não vou inventar dom. Eu não vou inventar que estou com unção quando eu não estou. Eu não vou inventar nada disso porque eu não sou hipócrita. Eu sou um homem de Deus e eu quero carregar a unção de Deus. Agora, se Deus está usando outra pessoa, eu vou com ela. Se você me ouvir dizer que a unção está sobre mim, é porque está. Eu não vou brincar com esse negócio. Se você me ouvir dizer que eu vi algo, é porque eu vi. Se você me ouvir dizer algo, é porque é aquilo mesmo. Você entende isso? Porque eu não gosto de bagunça. Aleluia. Aleluia. Você vai começar a entrar numa luta, meu querido, sobre você e sua carne. É isso que eu estou falando. Não estou falando do diabo agora. Você vai começar a entrar numa luta onde você vai ver o quanto o jejum é importante. É a comida que está dominando a geração. É a comida que está dominando. Aleluia. Aleluia. Existe um poder disponível, Pastor Alex, um poder onde a nossa sombra vai começar a curar. E eu quero entrar nisso. Quando eu disse para vocês, o avivamento pode passar a minha geração, mas não vai passar por mim. Não vai. Porque eu vou agarrar ele, eu trago ele. E se mais pessoas fizerem a mesma coisa, nós vamos trazer o avivamento para a nossa geração. Deus não está lá sentado marcando assim: não, o avivamento vai ser em 2025, Edson, não tem jeito, está marcado para lá. Ele não está assim. Ele está esperando de você. Ele está esperando de mim. Ele está esperando de nós agarrarmos e trazer para cá, rasgar os céus. Ele está esperando de nós. Então eu digo que eu vou viver isso aqui. Eu digo que eu vou viver isso. Aleluia. E não vai ter demônio para segurar a pessoa, não vai ter enfermidade, não vai ter epidemia, não vai ter esse negócio, não. Houve um homem chamado John G. Lake. Ele foi um missionário na África. E lá estava acontecendo uma epidemia, eu não lembro o nome. As pessoas estavam morrendo rápido. Umas bactérias, uns negócios. Hã? Não era essa, que essa é mais nova. Mas ele estava ali na África e as pessoas estavam morrendo. E ele correu para orar por algumas pessoas. Ele tinha uma revelação de cura divina para salvar algumas pessoas. E ali estavam os médicos. E ele agarrou uma pessoa que estava morta. Pessoas estavam sendo curadas e os médicos mesmo não estavam entendendo porque ele orava e as pessoas eram curadas. E ele quis mostrar aquilo. Então ele disse assim: a pessoa tinha acabado de morrer. Pegaram uma parte do pulmão onde estava a bactéria. As pessoas estavam morrendo rápido. Ele disse: pega um pedaço disso, põe na minha mão e olha com o microscópio. Os médicos falaram: você está louco? Se isso tocar em você, você vai morrer. Ele falou: pega e põe na minha mão e olha o que acontece. Então eles pegaram um pouco daquilo no pulmão, colocaram na mão de John G. Lake, colocaram um microscópio. Eles viram que aquela bactéria estava viva, e quando aquela bactéria tocava a mão de John G. Lake, ela morria na hora. E perguntaram para ele: o que é isso? O espírito de vida está sobre mim. E quando esse vírus toca nesse espírito de vida que está em mim, ele morre. Todos nós aqui, queridos, temos isso. Todos nós temos isso. Então quando vem um tipo de bactéria, quando vem um mosquito da dengue, ou quando vem qualquer tipo de enfermidade e doença e tocar no nosso corpo, ele tem que morrer antes de nós.
Ele tem que morrer antes de nós. Nós não temos que ficar com medo. As doenças estão aumentando, as situações estão ficando cada vez mais difíceis, mas existe uma proteção para mim e para você. É por isso que nós precisamos entrar nela. Nós precisamos entrar, porque ele disse: debaixo das tuas asas estarás seguro. Ou essa promessa só vale para Davi? Existe um lugar para mim e para você sermos guardados. Você entende que nós podemos viver em alto nível essa vida espiritual? E não é para poucos, ou não é para alguns, melhor dizendo. Essa vida é para aquele que quiser. Agora, você vai ter que escolher: ou ficar com aquele prato de bife gostoso, com aquela lasanha gostosa, ou ficar com um pouco de tempo mais com Deus, aqui em jejum e oração, lembrando que existe uma proposta maior do que um prato de lentilha para você. Existe uma proposta maior, meu querido e minha querida. Existe um jeito de entrarmos mais fundo nisso. E alguns entraram. Você entende que não é suficiente você saber da Bíblia? Não é. Pastor, eu sei bastante. Não é suficiente. É melhor você começar a gastar tempo orando em línguas e jejuando. Aí você vai ver o que vai acontecer com você. O conhecimento, ele é muito importante. Eu não quero viver sem o conhecimento que eu aprendi através dos anos. De jeito nenhum. Não quero. É claro que eu não quero. Mas esse conhecimento, somado à oração em línguas e ao jejum, vai fazer o extraordinário. Você entende isso? Eu não quero nem ficar só com a parte da oração e do jejum, e nem ficar só com a parte do conhecimento da palavra de Deus. Eu não quero. Eu quero ter os dois somados. Já que eu tenho a palavra de Deus, eu vou entrar profundo nesse negócio de oração e jejum. Cada vez mais eu cresço na palavra, é claro. Talvez eu sei 1%, mas tem muito para aprender ainda. Eu sou novo, você também. Amém? Aleluia. Aleluia. Pessoas estão em depressão e eles não sabem se libertar disso. Crentes estão em depressão. Crentes, eles estão. Se eles soubessem e se eles ouvissem isso que você está ouvindo hoje à noite. Porque um pouco de jejum e um pouco de oração libertaria essas pessoas. Vamos comigo em Isaías 58, eu te mostro isso que eu disse. Isaías capítulo 58. Aleluia. 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 Se você quiser, você pode falar aleluia também. Aleluia. Vou ler a partir do versículo 5, tá? A partir do versículo 5, leia comigo. Seria esse o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isto a jejum? E dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e
fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brecha e restaurador de vereda, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Apressadamente a tua cura brotará. Em lugares áridos você vai ter provisão. Sabe o que é isso? Porque vai ter um problema no Brasil e vai ter fome. Em lugares áridos Deus vai cuidar de você. Nós não precisamos ficar oprimido, depressivo, cheio de problema. Não precisamos. Para isso, nós não temos que trocar a nossa primogenitura por um prato de comida. Não temos. Olha, meu querido, minha querida, eu não sei se você está enxergando isso, mas se você começar a entrar nessa prática, eu não estou falando de fazer um dia de jejum. Eu estou falando de viver uma vida jejuando a partir de agora. Como que eu vou fazer, pastor? Começa no seu ponto. Talvez um esteja na frente, outro esteja mais atrás. Eu tinha um alvo, e esse alvo para mim era coisa do além. O Alex jejuava 3 dias direto. E eu olhava para ele e... 3 dias, rapaz. E eu estou pensando aqui, cara, se eu tenho um sonho, é jejuar 3 dias. Sério. E eu consegui fazer isso, recentemente. Porque eu venho lutando há muito tempo para jejuar 3 dias. 3 dias sem comer, você não pode ficar sem beber água. Esqueça esse negócio de água sobre o jejum, tá bom? Esqueça, nem inclui. A água não tem nada a ver com o assunto aqui. Você tem que beber e beber muita água. Então esquece esse negócio de água. Não faz parte do jejum. Ok? Para todos. Agora, comida. Eu achava que se eu ficasse 3 dias, eu quase que ia morrer. E achava que aqueles que ficaram 40 dias sem jejuar, é porque foi alguma coisa, sobrenatural. Não foi. Foi muito natural, eles ficaram sem comer. Eu achava que morria. Você sabia que você não morre se ficar 40 dias sem comer? Não morre. Não morre. E se não morre, pelo contrário, eu vou te contar uma coisa. A medicina está recomendando o jejum. Você sabia que as doenças que vêm sobre nós vêm por causa da comida? Normalmente o que nós fazemos? A criança está doente, a gente taca comida neles. Se a gente fizesse o contrário, curaria. Tacamos comida, mas é a comida que é o problema da situação aqui. É o tipo de comida. Nós estamos pensando que nós vamos morrer, Alex, se ficar sem comer. Nós vamos morrer porque nós estamos comendo demais. Você entende isso? Agora, essas toxinas todas que ficam no nosso corpo, essas impurezas, esse acúmulo de gordura, acúmulo de coisa que a gente come, acúmulo de tanta besteira. Quando a gente começa a falar, eu vou jejuar, meu amigo, o corpo já começa a responder. Dor de cabeça aqui. Outro dia eu comecei a jejuar e eu vim para cá para a igreja, o Alex estava aqui. Nesse dia ele não estava. E me deu uma dor de cabeça terrível que eu queria pegar, entrar no carro e sair correndo, disparada. Estava começando. E quando eu falo começando é fazer jejum mais sério, sabe? Jejum mais sério, porque a maioria de nós deixa uma refeição aqui e ali. Você já percebeu que você não fala de jejum, mas fica um dia inteiro sem comer e está tudo bem, chega à tarde com fome, é claro, vai lá e come, ficou o dia todo. Mas quando você acorda de manhã e fala, hoje eu vou jejuar,
A sua carne já começa a gritar, espernear. Parece que ela está fazendo assim, ó. Parece que ela está desse jeito. Porque você falou sobre o jejum. Se você não tivesse falado, ia até de tarde. Quanto já ficou sem jejuar até de tarde sem comer? Várias vezes. Às vezes não deu para almoçar e tal. Agora, jejuando, amanhã eu vou fazer jejum, amanhã. Aí chega amanhã, o seu corpo, parece que tem um bebê dentro de você. Já veio hoje a dor de cabeça, é. Por quê? Agora, a dor de cabeça não vai ficar aí para sempre, meu querido. É por causa das toxinas. Agora, existem alguns métodos. Por exemplo, tem um comprimido de carvão vegetal que vai te ajudar nisso também. Agora, água com limão, sem açúcar, vai te ajudar também a limpar mais rápido essas toxinas. Agora, nós estamos falando de saúde agora. Porque tudo isso daqui, essas toxinas que eu estou falando, está prejudicando o nosso corpo, gente. Elas estão prejudicando o nosso corpo. A todos nós. Prejudicando. Então, quando se fala de jejum, não se fala só de coisas espirituais. Estamos falando de saúde. Saúde. Teve um homem que jejuou 3 vezes, jejum de 40 dias. 3 vezes. Ele viveu até 92 anos. Acontece que quando ele começou a fazer jejum, quando ele estava com 50 anos, ele tinha cabelo branco. Os cabelos brancos começaram a sair e dar lugar para os cabelos pretos de novo. Você entendeu isso? Percebeu a saúde no negócio? Os cabelos, olha o cabelo do Alex. Os cabelos brancos deram lugar para os cabelos pretos de novo. E ele viveu até 92 anos com saúde. Agora escute isso. Moisés, pelo menos 2 vezes, ele fez isso, não foi? Quando Moisés tinha mais de 100 anos, não sei se era 130, quando ele morreu, era isso, gente? Acho que era 130 anos quando ele morreu. E a Bíblia diz que ele enxergava muito bem, ele era muito saudável, estava tudo bem com ele. Simplesmente ele morreu. Não houve velhice para Moisés. Também quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava tanto que tiveram que colocar um véu sobre ele por causa da glória do Senhor. É lógico que ele era conservado. Agora, vamos falar o seguinte, gente. Vamos falar o seguinte. Se jejuar é um benefício físico e espiritual, por que nós não estamos fazendo? Porque falta um parafuso em cada um de nós, não é? Vocês entendem, eu não quero ofender ninguém, eu estou com vocês no barco, tá bom? Não estou querendo ofender, o pastor chamou a gente de sem parafuso. Não, nós estamos juntos. Nós estamos juntos aqui. Estou querendo dizer o seguinte, nós estamos perdendo tempo. Sim ou não? Estamos perdendo. Agora, nós vamos começar a pegar esse negócio sério. E eu quero que você pegue isso sério. Agora, uma forma que eu tenho para me manter jejuando, se não for essa forma eu não consigo, é me manter lendo, ouvindo e falando sobre jejum. Então eu leio livros, escuto mensagens e converso sobre o assunto o tempo todo. Porque, meu amigo, todos os dias eu estou tendo luta, porque eu estou jejuando e outras pessoas também estão a semana inteira. Eu comi a semana algumas refeições. Hoje eu não comi ainda, nada. Mas eu comi as semanas. Agora, porque eu estou tentando fazer um jejum mais longo de não comer nada mesmo. Eu quero fazer vários dias. Não morre. Então eu vou entrar nesse negócio aí. Já que não morre. Agora, não dá para entrar de cabeça. Agora eu vou ficar 10 dias sem comer. Você já fez jejum alguma vez? Não. Então não vai conseguir, meu amigo. Vai devagar. Entendeu? Não vai. Então você tem que começar a ir devagar. Tira uma refeição, tira outra, come legumes, come fruta, aí bebe um pouco de limão e vai indo devagar. Mel, compra esse comprimido de carvão, mas você tem que ter um alvo. Eu vou entrar nesse negócio. Até que você consiga daqui a pouco, pastor, o que foi? 12 dias sem comer, pastor. 12 dias? Só que você vai ver até estrela. Eu estou falando do mundo espiritual. Quem tem interesse nisso, gente? Interesse em você ver mesmo dentro da dimensão. Alex, tô vendo, cara. Do seu lado aí. Agora,
O fato é que nós não vamos ver só anjo, nós vamos ver demônio grudado em pessoas também. Você entende? Kenneth Hagin, ele já viu demônio. Uma pessoa tinha uma dor de cabeça assustadora. E orava e não ia embora, orava e não ia embora. Kenneth Hagin teve uma visão. Ele viu um demônio como se fosse um macaquinho grudado na cabeça do cidadão. Ele viu dentro da dimensão espiritual. E aí ele disse assim: agora você vai ter que sair. O demônio macaquinho olhou para ele, meio assustado. É, você mesmo, você vai ter que sair. Ele disse que o demônio fica assustado. Fica assustado. Tinha uma pessoa endemoniada aí. E alguém quis levar ela para mim. E a pessoa começou, acho que é o demônio, é claro, né? O pastor não, o pastor não, o pastor não. O que está acontecendo? Ele sabe que ele vai ter que sair se der confronto comigo. Porque eu vou dizer para ele, eu não vou nem deixar ele falar as palavras dele. Né? A entrevista que o pastor Williams conhece. São 6 ou 7 perguntas. Tem que fazer 6 ou 7 perguntas. E chama o chefe também, é a última. O chefe tem que vir. Senão não tem conversa. Mas ele não faz mais isso. Mas deve ter feito uns longos anos, né? Uns longos anos. Agora, queridos, pense numa coisa. O mundo espiritual começando a se abrir para nós. Porque entrar em jejum assim, do jeito que eu estou falando, vai abrir o mundo espiritual. Você vai ver qual é o problema das pessoas. Só que não é só para ver e falar, já sei. Não é para isso. É para você lidar. Se você viu, é porque você tem que lidar com aquilo. Você vai começar a ver anjos trazendo mensagem, trazendo coisas. Olha, na Bíblia diz que um homem, o nome dele era Cornélio, e ele não era crente, mas ele era temente a Deus. Como é possível isso? Ele viveu na época de Jesus. Ele não tinha ouvido falar de Jesus, mas ele temia a Deus porque ele conhecia as histórias dos judeus. E esse Cornélio, ele temia mesmo. Então o que ele fazia? Ele dava esmola, porque a lei manda fazer isso. Ele jejuava muito de contínuo e ele orava. Ele orava a Deus. Pensa nisso. Não estou falando de um crente. Acontece que Deus, ele chamou a atenção de Deus dessa forma, jejuando desse jeito, e mandou um anjo lá para falar com ele. Um cara que não era crente. O anjo chegou e disse: Cornélio, olha, em tal lugar tem um homem chamado Pedro. E esse Pedro está na casa do outro Simão, na rua tal, no número tal. O anjo falando para ele, na rua tal, no número tal. Ele está lá. Agora, esse Cornélio, ele tinha pessoas que trabalhavam para ele, tinham servos. Ele disse assim: agora eu quero que você mande pessoas chamar Pedro naquela casa, naquele lugar. E Pedro tem que vir até aqui para ele te pregar uma palavra para ser salvo você e toda a sua casa. Ó o que alcançou aqui, você e toda a sua casa. Por causa do jejum de um homem, você e toda a sua casa. Vocês entenderam isso? O cara estava jejuando ali sozinho, fazendo as esmolas dele, não era crente não. Imagina o que Deus vai fazer com o crente e com a família desse crente. Aí do outro lado, Pedro estava no eirado, eu acho que é na laje, né? E lá ele estava em jejum e orando. Jejum de novo. E orando. E ele viu uma visão, aquela rede que se estendeu, e mata e come e tal. Vocês conhecem essa história? Aí o Senhor disse para ele assim: Pedro, vai vir um homem aqui, umas pessoas, eles vão te procurar e eu quero que você vá com eles. Pedro olhou e falou: tá bom. Cara, essas pessoas estavam orando e jejuando. Agora, quantos de nós podemos contar a mesma coisa? Sabe por quê? Porque nós gostamos mais da comida. Ou nós ficamos com a comida, que é muito boa, aliás, a brasileira é a melhor de todas. Ou
nós vamos entrar nesses lugares, onde o anjo vai chegar e vai dizer assim: Ricardo, olha, na rua tal, no número tal, o Antônio Cirilo, ele subia para o monte para jejuar e orar em outras línguas. 9 horas por dia ele orava. Ele orava das 8 ao meio-dia, ficava 1 hora comendo saladas, isso durante muito tempo, saladas, e depois ele orava das 1 da tarde às 6. Então ele fazia 9 horas por dia isso. Uma das vezes ele estava fazendo, só que as dívidas estavam acumulando. É lógico. E Deus falou com ele assim: agora eu quero que você vá na rua tal, no número tal. Tem uma mulher lá, ela chama tal coisa, o nome dela é esse. Você vai dizer isso, isso e isso para ela. Ele foi até a casa da mulher. Ele não conhecia a mulher, nem o endereço. Ele foi porque Deus disse para ele. Bateu na casa. Ele disse para a mulher isso, isso e isso. Depois que ele finalizou, ela chorou e recebeu a palavra dele. Ela disse: Deus me avisou que você vinha. E eu tenho um dinheiro para você aqui. E aquele dinheiro resolveu toda a situação dele. Agora nós não estamos falando de coisas que aconteceu lá atrás. Nós estamos falando do Antônio Cirilo. Quem já ouviu falar dele? Nós cantamos música dele aqui. Não é? Quem quer essas coisas? Quem acha interessante? Ah, como eu quero isso. Agora pensa numa coisa. Ninguém te conhece. Ninguém sabe quem é você. Você está só no seu quarto jejuando e orando quietinho. E daqui a pouco Deus começa a te usar nesse nível que nós estamos falando. Porque Deus não precisa de nome. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas se Ele te encontrar lá no quarto, fazendo o que tem que fazer, Ele está precisando de pessoas assim. Amanhã todo mundo está te procurando. Porque as pessoas estão sedentas, sofrendo. Sabe, meu querido e minha querida, nós podemos ser e vamos ser uma igreja extraordinária. E as coisas não tem que ser só da parte do pastor. Vai operar comigo. Vai operar comigo. Forte. Mas vai operar com você também. E nós não vamos ficar tentando aparecer mais na igreja. Eu quero aparecer que eu tenho um dom. Não, nós não vamos ficar mais com essas besteiras, essas frescuras de criança. Nós vamos operar para valer. Nós vamos entrar para valer, eu disse. É para valer. E vai disparar no meio da multidão assim, ó. E aí a igreja não vai comportar. Os prédios não vão comportar a gente. Entende? Você não precisa ser só um membro da igreja que senta aí e recebe alguma coisa, uma palavra e vai embora. Você pode ter uma vida extraordinária a partir de agora. Porque isso aqui que eu estou pregando hoje está à disposição de todos nós. Está à disposição de todos nós. Ó, tem gente que é que nem o Alex, que tem uma alimentação mais saudável. Então essas pessoas que têm alimentação mais saudável, que normalmente já fazem isso, elas conseguem jejuar mais fácil. Entra de cabeça. Aqueles que comem de uma maneira mais dificultosa, vai sofrer um pouco mais. Mas não desista. Não desista, porque é como eu. Eu sofri mais. Mas entrei e quero mergulhar. Vocês estão entendendo algo? Estão recebendo alguma coisa aqui hoje? Está dando para aprender? Ah, eu quero as visitações, as visões, eu quero os dons, eu quero as operações, eu quero tudo isso, querido. E se tem um caminho para ir até Ele, esse caminho é único. E todos que entraram por esse caminho, operaram essas coisas que eu estou falando para vocês hoje. Todos. Todos. Os que estão vivendo hoje na nossa geração, eles entraram por esse caminho. Os que foram do passado, eles entraram por esse caminho. E os que virão, e vocês estão entre os que virão, eles vão por esse caminho. Por esse caminho. Por esse caminho. Agora, mantenha-se o tempo todo ouvindo sobre essas coisas. Falando sobre essas coisas. Para você não desmotivar. Porque a carne vai lutar, a carne vai brigar, e ela vai querer colocar. Porque, meu amigo, a hora que você entrar nesse ringue, você vai descobrir o quanto a carne estava dominando. Você vai descobrir isso. O quanto a carne estava te dominando.
Mas também, a hora que nós colocarmos ela no lugar dela, aí Deus vai ter livre acesso em nós e conosco. Livre acesso de poder falar, de poder trazer mensagens. Jesus disse: de agora em diante o céu estará aberto e anjos subindo e descendo. Agora, onde eles estão? Eles estão fazendo o trabalho deles. Nós precisamos fazer o nosso trabalho. E de quebra, meu irmão e minha irmã, o pecado não vai dominar mais você. Não vai. Não tem nada maior do que deixar de comer. Nada maior. Você pode parar de rede social, pode parar disso, daquilo, e é duro parar essas coisas. É duro sim, mas nada é maior do que a comida. Nada é maior. Então você não vai cometer os pecados sexuais, não vai cometer muitos tipos de pecados. Essas coisas não vão dominar você. Por que a nossa geração está vivendo esse tipo de pecado como se fosse normal? Tudo começa no domínio da comida, domínio da carne, e aí o resto é só consequência. Então nós estamos trabalhando aqui, sabe no quê? No ponto central. Nós estamos trabalhando no que interessa de fato. Nós estamos trabalhando na raiz do problema, na raiz da situação. É nisso que nós estamos mexendo hoje. É por isso que a sua carne vai gritar. Amém? Aleluia. É mais fácil parar de ser orgulhoso do que parar de comer. Mesmo que parar de ser orgulhoso é difícil. Entende isso? É mais fácil parar de pecar do que parar de comer. Agora a questão é a seguinte: como você vai parar de pecar se o seu corpo é que domina? Porque o pecado vem na carne do homem. Começa aí. Entende isso? Então você domina não o pecado. Você não precisa dominar o pecado. Você domina a sua carne. Paulo disse assim, ó: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outras pessoas, não venha eu mesmo a ficar desqualificado. Esmurro o meu corpo. Como é que ele fazia? Ele dava socos nele? Não. Ele colocava o corpo dele no lugar. Ele jejuava. Amém? Porque em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo diz que ele fez muitas coisas. E ele diz que passou fome, não era jejum, era fome. Passou sede, também não era jejum, porque água não tem nada a ver. Ele disse: fome muitas vezes, sede muitas vezes e jejum muitas vezes. Quer dizer que ele fez muitas vezes jejum. Quando você está com fome, você não está de jejum, você só está com fome. Agora quando você decide jejuar e orar, aí é jejum. Entendeu? Paulo jejuava muito. Os discípulos de Jesus jejuavam muito. Jesus jejuava. Se você começar a pegar as pessoas, personagens da Bíblia, eles jejuavam. Se você procurar saber sobre a vida dos grandes homens e mulheres de Deus que estão na atualidade, eles jejuam ou jejuaram. Se você buscar saber, olha, eu vou falar isso para vocês e vou encerrar. Davi Miranda, há anos atrás, quando eu era criança, ele tinha um LP. De um lado tinha uma pregação muito boa, que falava da Arca de Noé, e do outro tinha uma oração do Davi Miranda. Quem já viu esse disco? Já orou? Eu ouvi falar agora nas redes sociais, depois que ele morreu, fala-se muito agora sobre isso. Mas na minha época, quando eu era criança, eu não sabia o que eu sei, meus irmãos não sabiam o que nós sabemos. Mas a gente colocava aquele LP dentro de casa, e quando a gente colocava, até pessoas endemoniadas se manifestavam na hora, só com o disco da Davi Miranda. E agora eu acabei de ler nas redes sociais, eu ouvi falar que pessoas foram curadas de diversas doenças com aquele LP, com aquele disco. Você entende como tinha uma unção sobre a vida de Davi Miranda? Então, o que vai valer, o que vai contar não é o tanto que sabe, mas é o tanto que pratica, o tanto que entra nesse negócio. É isso que vai contar. Porque nós da palavra da fé, nós sabemos muito. E é bom isso.
É como eu disse, eu não quero ficar sem saber. Mas nós precisamos pegar esse conhecimento e colocá-lo em prática. E aí nós vamos ser uma bomba nessa geração, maior do que já se viu. William Branham, ele morreu cedo e doente. É aquele profeta que eu disse que operou quase 100%, é o que chegou mais perto de operar 100%. Ele fazia coisas extraordinárias, ao ponto de nos Estados Unidos, eles criaram seitas em nome do William Branham. Ele não tem culpa disso. Eles dizem que o William Branham aparece para eles. Ele não tem culpa disso também, mas eles fazem isso. Eles colocaram esse homem como um Deus. O nível que ele chegou de operação nos dons, de poder, ele chegou nesse nível. Agora, ele não sabia muito, gente. Não sabia, ele sabia pouco. Ele sabia pouco. Por que, pastor, que ele sabia pouco e conseguiu entrar? Porque se você mergulhar na oração em línguas e no jejum, meu amigo, não importa quem você seja, vai acontecer com você. Não importa se as pessoas te conhecem ou não, vai acontecer com você. Nada disso importa. Não importa se você fez rema ou não fez, vai acontecer com você. Agora, pensa comigo uma coisa, vocês que são rema e vocês que vão fazer o rema. Imagina você mergulhando na oração e no jejum e ainda tendo rema e ainda tendo um conhecimento. Imagina. O que você vai fazer? Em primeiro lugar, você não vai morrer cedo. Porque o fato deles morrerem cedo é porque eles não tinham conhecimento da palavra para ficar em saúde. Esse é o número 1. Ok? Por isso que eles morreram cedo. Então, quando você aprende a palavra, você aprende que é curado, a doença não vai vir, porque ela vem e você manda ela embora. Então, aí já venceu uma parte. E eles morriam cedo por culpa disso. Agora, você conhecendo a palavra, mergulhando na oração e no jejum, você vai longe, como Kenneth Hagin foi, como Smith Wigglesworth foi, vai longe e ainda vai longe fazendo proezas. É aí que está o segredo. Amém? Glória a Deus. Deus é muito bom. Aleluia. Toda a unção que estava sobre mim quando eu subi, estava mesmo, era palpável. Eu usei ela para pregar. Eu não sei se você recebeu assim, mas eu usei a unção para pregar. É tanto que agora eu não estou sentindo mais nada. Eu acabei a mensagem, não estou sentindo nada. Nada, foi embora. Pastor, foi embora como? Foi embora e entrou dentro de vocês aí. É assim que acontece. Vocês têm que entender, quando o pregador é ungido, está ungido e ele prega, a mensagem vem com espírito e vida para dentro de você. É assim que funciona. Muitas vezes, quer falar? Muitas vezes eu subi aqui para pregar, estava debaixo da unção, preguei e quando eu terminei não tinha mais unção nenhuma. Onde ela foi? Espalhou. Sim. Você estava pregando o cheiro de óleo, de azeite muito forte. Muito forte, muito forte, muito forte. Você estava sentindo isso? Forte. É o óleo da unção. É o óleo da unção. Agora, se prepara, vocês que vão entrar nisso. Eu acredito que todos vão. Se prepara. Os demônios começar, no meio da rua, você está passando, eles se manifestar, cair para o chão, e as pessoas não entenderem o que é aquilo. Aconteceu isso várias vezes com o Antônio Cirilo. Ele passando na rua, os demônios, as pessoas endemoniadas caíam para o chão, o demônio assustado. É lógico, vai acontecer isso com você. Amém. Aí você não precisa ficar com medo, vai lá e manda embora. Ó, vou te dizer uma coisa, não quero conversa não. Você vai ter que sair agora. Você de novo, é eu de novo, vai, pode ir embora. É assim, não fica conversando com o demônio não. Amém? Glória a Deus, fica de pé, nós já vamos encerrar agora. O canto dos santos, bondade e verdade me seguirão até